e paz. Olá, eu sou Eliseu Rocha, você já me conhece, sou discípulo de Cristo. Seja bem-vindo a mais um dia de confluência. Seguimos juntos, aprendendo a buscar mais de Deus. Hoje é o nosso terceiro encontro e o tema de hoje é oração antes de tudo. Oração antes de tudo. Esta é a posição que ela deve ocupar. Nada deve obstruir a primeira e mais importante atitude cristã diante de Deus e do mundo. Na oração colocamos tudo no seu devido lugar, tudo no seu devido tempo e tudo no seu devido valor. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4, essa frase está lá, antes de tudo, está bem logo no início. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Está lá, esta é a posição que deve ocupar a oração, antes de tudo. Para os nossos irmãos teólogos, aqueles caras que gostam mais da parte acadêmica, da Bíblia, aquela parte, eles vão dizer que isso é uma frase imperativa, tá lá, antes de tudo. Eu creio dessa forma, que é uma maneira, Paulo deixou bem claro que deveria ser assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de qualquer ação do dia, antes de qualquer trabalho, antes de qualquer movimento. Há muito tempo atrás, alguém, eu não lembro bem, me disse que os povos do Oriente, os árabes e outros, não faziam nada antes de ir falar com Deus, antes de colocar aquilo diante de Deus. Será que nós também não deveríamos pensar dessa forma? Não deveríamos ter nenhuma atitude sem antes colocar uma oração diante do Senhor, sem antes colocar aquela situação diante do Senhor, ou seja, antes de tudo. Jesus vivia assim, nada atrapalhava o seu tempo com Deus, nada era mais importante do que o seu encontro com o Pai. Em Mateus 6,33 está lá muito claro: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, se a Bíblia diz que em primeiro lugar, se a Bíblia diz que as primeiras coisas que devemos fazer é buscar a Deus, é estar diante de Deus, como questionar? Na oração podemos romper, superar e compreender as circunstâncias desse mundo que nos cerca. Uma vez que a oração nos conecta com Deus, enxergamos como Ele. Ou seja, participamos do seu plano para com esta terra, para com esta humanidade, para com esta sociedade. Então, quando oramos, conseguimos ver as coisas com os olhos de Deus. Consegue entender isso? Essa é a importância da oração. Para isso nós oramos. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Esse é o plano de Deus. Ouviu falar sobre plano eterno de Deus? O plano eterno de Deus é fazer convergir tudo em Cristo. O plano eterno de Deus é que nós sejamos semelhantes a seu Filho Jesus. E isso só é possível quando oramos, quando buscamos, quando fazemos o que estamos fazendo agora. Essa confluência. Nós estamos indo em direção a Deus. Nós estamos buscando estar mais com Deus. Isso é o propósito de uma campanha como essa de 21 dias. Pensa comigo um pouco. Se olharmos para a oração desta forma, ela se revestirá da maior relevância. Quando algo ocupa o lugar de maior atenção, se torna prioridade em nossas vidas. Deus, mesmo diante da sua condição onipotente, nos escolheu para ajudar na função de direcionar o mundo. Não apenas por meio de acaloradas pregações, é importante sim, mas não é só por aí. Não é só através da pregação, através de cânticos, de adoração. Não é através daí. Mas, na verdade, o que nós conseguimos estar mais próximo de Deus para entender o plano dele é por meio da oração. Quando mais estivermos em oração, mais entendemos o que Deus deseja de nós. Como isso acontece? É um mistério. É um mistério oculto ao nosso entendimento limitado, mas é uma realidade. A gente tem aprendido muito sobre oração
nos últimos dias. Nesses 2 últimos dias aprendemos bastante, mas algumas coisas talvez a gente só vai conseguir saber lá em cima. Por que Deus queria tanto esse tempo de oração? Por que Deus sempre exige na tua palavra esse tempo de oração? Mas tenho certeza que Deus tem um plano para tudo isso. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. A condição de embaixador significa que ao mesmo tempo você está num país diferente do seu, você está numa nação que não é a sua, mas você está zelando pelos valores e pelos interesses da sua nação. Você está naquele país, você não pertence àquele país, mas você está fazendo de tudo para que os desejos, a vontade e os desígnios do seu país seja cumprido. É assim que nós devemos agir. Nós devemos agir para que a vontade de Deus seja estabelecida. E como você vai saber a vontade de Deus? Através da oração. Antes de tudo, oração. Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Todo esse texto possui inúmeras lições acerca da oração, mas esse serve bem ao momento que estamos vivendo como nação brasileira. Note que o desejo por uma vida tranquila e mansa é real, porém ela deve ser pedida em oração e não por outros meios. Essa condição de vida alcançada por meio da oração não é de forma alguma para ser vivida em autossuficiência ou conforto. Deve ser usufruída com toda reverência, humildade e santidade, com o objetivo de levar o evangelho da redenção a todas as pessoas. Badernas, manifestações, embates políticos, catástrofes sociais não permitem a necessária edificação da igreja e nem contribuem com seu serviço missionário em todo o mundo, principalmente para as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes, por um afã de dizer que eu sou cristão, eu estou tomando uma postura anticristã. Ao invés de orar por algo, eu me degladio, eu esbravejo, eu murmuro. Isso não é ser cristão. Pensa um pouco. Por essa razão, aquilo que constitui a vida sossegada e calma para cristãos deve ser visto somente no contexto da pregação do evangelho e da oração. Todo o resto não importa. Atos capítulo 20, versículo 24, diz assim: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Só consegue ter essa concepção quem vive, antes de tudo, através da oração. Enxergar que a posição que a oração deve ocupar é antes de tudo. Oração antes de tudo. Amém? Ficou claro isso para você? Tenho certeza que vai te abençoar. Eu quero, antes de encerrar, aquela ilustração, né? Temos feito isso e não vai ser diferente hoje. Hoje eu trago uma ilustração bem interessante. Ela é um fato histórico. A renúncia à oração. O tema dela é renúncia à oração. No dia 28 de março de 1849, 14 cristãos foram condenados à morte em Madagascar. Razão: a fé em Cristo que eles professavam. A execução da pena foi aplicada de forma áspera, torturante e covarde. A cidade de Antananarivo, é difícil o nome, né? Antananarivo é a capital de Madagascar até hoje. Possui elevadas formações rochosas e uma rocha em especial terminava em frente a um abismo, a um penhasco, um desfiladeiro. Ali foi colocado uma corda. A execução foi aplicada de forma dura ali, naquele lugar. Eles prendiam os cristãos na ponta desta corda. A vítima era levada e suspensa sobre o despenhadeiro. E enquanto o executor perguntava: renuncia à oração? Ante o enfático não daqueles homens, vinha uma resposta do carrasco: corta. E mais um cristão selava com sangue a firmeza da sua fé.
Renuncia à oração? Se essa pergunta fosse feita a você hoje, como você reagiria? Graça e paz, amado. Que bom, terminamos mais um tempo. Tenho certeza que você está sendo edificado como eu. Eu quero te dizer que amanhã estamos caminhando para o 4º dia. Parece, né, é interessante como as coisas se encaixam. E eu quero te convidar, não só para participar. Ontem eu fiz um pedido e eu tenho certeza que eu posso fazer de novo esse pedido. Compartilha, coloca lá no seu grupo do Facebook, do WhatsApp. Olha, está sendo uma bênção, tal. Dê o seu testemunho lá na nossa página do Facebook. Compartilhe esse texto com outras pessoas. Compartilhe o site. Faça com que outras pessoas ouçam e leiam e entendam que é importante aprender a buscar a Deus. Confluência, aprendendo a buscar a Deus. Graça e paz, eu te vejo amanhã no 4º dia de nossa jornada diante de Deus. Fique com Deus e até amanhã. Graça e paz.